Grilhões Partidos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Abre aspas. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Fecha aspas. Evangelho, capítulo 27. Item 6. 23. Abigail e Josefa. A orientação oferecida pelo mentor quanto à transferência de Esther para outro hospital foi acolhida com insopitável felicidade. Como o Dr. Ivan Albuquerque mantivesse estreito círculo de amigos médicos, sugeriu que a jovem fosse encaminhada à respeitável casa de repouso recém-inaugurada em local próximo à cidade, no bairro de Jacarepaguá, e que tinha na direção excelente esculápio, verdadeiro sacerdote da medicina. Aceito o alvitre, o passo inicial foi apresentar o coronel Santa Maria ao doutor Armando Bittencourt, que ouviu os detalhes clínicos da paciente necessários para ajuizar o caso e encarregar-se pessoalmente da orientação especializada. Espiritualista abnegado e conhecedor de veneráveis doutrinas, era crente afervorado na reencarnação, conhecendo os fundamentos das obsessões, que ora investigava com esmero e acuidade. O agradável encontro ensejou, en passant, entre o Dr. Gilvan, o coronel Santa Maria e o Dr. Bittencourt, considerações relevantes sobre o espiritismo, criando elos de simpatia recíprocas. Ficou constatado que Esther seria removida no dia imediato para o que ficara reservado agradável apartamento no andar térreo, com ampla área próxima ao jardim e contígua ao pomar. Dona Margarida acompanharia a filha, enquanto o esposo se deslocava à cidade do Salvador. Era muito importante esse período de reajustamento psicológico e adaptação familiar para a egressa do sombrio corredor da obsessão tormentosa. Seguindo ainda instruções oportunas do benfeitor de Rosângela e por ele acolitado, o coronel Santa Maria dirigiu-se ao frenocômio, expondo com franqueza ao diretor o ensejo de remover a filha imediatamente para outro local por motivos que considerava imperiosos. Obviamente, o diretor clínico advertiu o genitor resoluto, expondo que não se responsabilizava pelos resultados da medida extemporânea, apresentando argumentos técnicos que, de forma alguma, modificaram a decisão do coronel. Tomadas as providências compatíveis e regularizados os trâmites indispensáveis, a ficha de, entre aspas, alta foi firmada. Tentando impedir futuras complicações, o pediatra dispôs-se a assumir as responsabilidades do caso ao lado do genitor da enferma. Ficou então assentado que no dia seguinte estes voltariam acompanhados da senhora Santa Maria, a fim de providenciarem a transferência da jovem. As horas foram passadas ao embalo das expectativas ditosas em relação ao futuro. No dia imediato, à hora aprazada,
os genitores de Esther e o abnegado médico em sala especial receberam a jovem convalescente. A surpresa que dominou os pais foi dolorosa. Não obstante, preparados para o momento grave, o estado de deperecimento da filha lacerou-os. Cambaleante, exaurida e revelando na face o longo cativeiro e o abandono que sofria, a moça parecia um escombro humano. Dir-se-ia que saía de um campo de extermínio, não de um hospital. Os pais abraçaram-na, enquanto esta foi acometida de um vágado, decorrente da debilidade e da emoção. O doutor Ivan tranquilizou os pais e, logo, a jovem recuperou parcialmente a lucidez. Solicitou uma maca, transferindo-a para o veículo que os aguardava à porta. Não recobrara totalmente a razão. Dava-se conta, porém, da ocorrência e identificava sem maiores expressões de discernimento os pais ansiosos ao seu lado. Supunha-se numa esfera penumbrosa de sonho que ruma para a claridade objetiva da realidade. Balbuciava palavras ininteligíveis umas, desconexas outras, entremeadas de soluços e suspiros entrecortados. Os pais acariciavam-na, angustiados, animando-a. Tudo passou, filhinha querida. Coragem e confiança em Deus. O ouvido do passado para os viajores carnais ali estava demonstrando mais uma vez constituir bênção imensurável. A casa de repouso, além da privilegiada situação em local bucólico, sem os ruídos do bulício fervilhante da cidade tumultuada, possuía pessoal selecionado e atencioso que cuidava dos enfermos, utilizando-se dos recursos oficiais da ciência, bem como os generosos dotes do coração. Sabiam da eficiência em qualquer aplicação terapêutica dos recursos da paciência, da atenção, do amor. Por sugestão do Dr. Bittencourt, os primeiros dias deveriam ser evitadas maiores emoções, sugerindo a técnica sonoterápica em tempo breve, de modo a ajudar o organismo ser viciado pela demorada conjuntura. A genitora poderia acompanhá-la quando adviesse à lucidez, reeducando-a e reconduzindo-a com o carinho e a paciência indispensáveis ao reingresso nas atividades do cotidiano. A providência sonoterápica e de curta duração teria caráter experimental. Indubitavelmente, amenizando o fator kármico nos destinos da família vivamente interessada em recobrar a serenidade, os meios eficazes para a saúde se faziam promissores e apareciam afortunados. A paz bonançosa do Cristo visitava os endividados em resgates mútuos, concitando-os à vitória final. Logo pôde organizar o programa de viagem o coronel Santa Maria sem qualquer protelamento. Trasladou-se para a cidade do Salvador, onde o aguardavam amigos generosos e dedicados. À chegada, entre sorrisos e evocações queridas, sem minudenciar as razões da viagem, fez questão de declinar a gentileza dos companheiros que lhe ofereciam o conforto do lar, preferindo as facilidades de movimento que lograria num hotel, a que melhor recolheria. Obsequiado com um almoço típico, no dia imediato procurou, com gentil colega, inteirar-se da situação de alguns familiares de pracinhas desencarnados na guerra, obtendo pouco e pouco informações que o capacitaram a encontrar em afastado bairro da cidade a casa da genitora de Matias, conforme dados por ele mesmo fornecidos. Dominado por compreensível emoção, aproximou-se da choupana pobre, guindada em ladeira íngreme, não logrando encontrar a senhora Abigail. Vizinhos prestimosos elucidaram que somente à noite ela retornava à casa, após os giros que dava pela cidade.
Sem atender à curiosidade ardilosa da vizinhança, o visitante procurou desviar o interesse, informando quanto à possibilidade de um retorno e partiu. Mais tarde, às 20 horas, regressou com redobrada ansiedade. A senhora o aguardava, igualmente curiosa. Mandou-o entrar, algo aturdida, desculpando-se pela aparência do lar. Deveria ter a mesma idade que ele, no entanto, macerada pelos maus tratos da vida, caminhava vergada, como se carregasse fardo pesado às costas cansadas. A cabeça quase branca, tez que fora de delicada cor morena, enrugada, assinalava profundos sulcos de dor e de desventura. O traje humilde como o lar apresentava um esmerado asseio. Instintivamente recordou-se de Matias. Nos olhos da senhora triste, revia os olhos do jovem que, servindo à pátria, trabalhara sob suas ordens. Comoveu-se, desejando abraçar aquela pobre, solitária mulher. Abre aspas. Quanta penúria teria sofrido, quantas humilhações deveria ter provado durante os demorados anos de miséria e vergonha, curtidos amargamente. Se ele o houvera sabido, pensava, quiçá no passado, antes do desencadear de todos os sucessos, se lhes chegassem ao conhecimento os dramas daquele lar, não se comovesse. O orgulho cegava-o. Não defrontava nas ruas humildes velhinhas cansadas, sobraçando problemas e tropeçando nos destroços de que se constituíam? Que fizera até então por qualquer delas? Foram cegos, sim. Agora, porém, felizmente via. Fecha aspas. Tinha lágrimas que não se encorajavam a extravasar na comporta dos olhos. Como o silêncio se alongasse, Dona Abigail, algo tímida, interrompeu-lhe as reflexões dizendo: Eu soube que o doutor esteve aqui na parte da tarde. Aconteceu alguma coisa? Havia hesitação na pergunta. Não se saberia dizer se era medo de ver-se envolvida em algum novo problema ou era a cautela natural que o sofrimento oferta aos que vivem com a dor. Não, desculpe-me, acudiu pressuroso, respondendo. Não sou doutor, não, conforme a senhora pensa. Sou militar e conheci seu filho, que serviu comigo na guerra. Por isso, venho aqui. A expressão de espanto que se desenhou na face amargurada da mulher logo se transformou em vertente de agonia. Levou a mão ao coração, como desejando desatar a compressão que sentia, e exclamou: Meu Deus, Senhor meu, o Senhor conheceu meu filho Matias? E desatou a chorar. O pranto convulsivo, represado por largo período, espocou volumoso. Ela se desculpava e prosseguia, vencida. O coronel sabia o valor daquelas lágrimas. Conhecia-o de motu próprio. Deixou-a extravasar a angústia a fim de prosseguir. Bezerra e nós outros, que o acompanhávamos no elevado desiderato, participávamos também do encontro fraternal. O benfeitor, diante do desespero incontido da saudosa mãezinha, aplicou-lhe providencial recurso magnético, diminuindo-lhe a aflição e acalmando-a. Nós outros orávamos, contritos, buscando criar e manter um ambiente favorável à execução do programa espiritual no qual estavam engajados aqueles espíritos em prova, lição para todos nós. Cessada a tormenta e inspirado, o coronel explicou: Ouça-me com calma. Depois pergunte-me o que quiser. Trata-se de uma história longa. Não há, porém, pressa. Se a senhora não se estiver sentindo bem ou disposta hoje, voltarei quando lhe convier. Necessito que me ouça, porém, com atenção e calma. Perdoe-me, senhor, já estou melhor.
são as saudades do meu filho. Ando um pouco atordoada ultimamente. Depois, a presença do Senhor, sou toda ouvidos, e que nosso Senhor me dê o entendimento que me falta. Historiando os acontecimentos já narrados, omitindo aqueles que poderiam afligir mais a senhora humilde, tais o estado de perturbação de Matias, a obsessão da filha, elucidou-a no que poderia constituir-lhe consolação e esperança, de modo a cumprir a promessa que fizera à ordenança. Explicou-lhe sobre a crença espírita que lhe dulcificava a alma e o veemente desejo de reparar o que considerava imperdoável esquecimento. Por vezes emocionado, minuciou-lhe a razão por que aderira ao Consolador, graças à crucial enfermidade da filha, sem explicar compreensivelmente a causa do demorado infortúnio, que era também o motivo da sua inabalável convicção religiosa atual. Expôs-lhe que Matias, comunicando-se mediunicamente, relatara os sofrimentos dela e da irmã, fazendo-o desse modo recordar-se do compromisso que não tivera ocasião de regularizar. A senhora o ouviu paciente, em alguns momentos lacrimosa, digna, escutava, e ele, nobre, narrava. A confissão de alto porte selava a sagrada comunhão espiritual, enfatizando os deveres entre as criaturas, todas irmãs, conforme o ensino de Jesus. Não lhe vinha trazer moedas, comprar a paz. Rogava-lhe ajuda, compreensão e bondade, a fim de socorrê-lo com a caridade de conceder-lhe a honra de tê-la como irmã. Ao terminar, lívido e transpirado, após o comovedor processo de reabilitação, solicitou abraçá-la. Muito embaraçada, Dona Abigail agradeceu-lhe toda a gentileza e elevação. Não compreendia bem pelo cérebro tudo o que lhe fora narrado, todavia sentia pelo coração. A seu turno, confessou-lhe também a crença no espiritismo. A soma de dores atingira o clímax quando a filha, perturbada há quase 4 anos atrás, abandonou o lar e foi homiziar-se em reduto de degradação moral, onde a abandonaram, ali teimando continuar. Houve um dia que supôs enlouquecer, ajoelhou-se na via pública e gritou por Deus, desesperada, recordando que se o filho não houvesse desencarnado, talvez lhe fossem evitados os sofrimentos amaríssimos que passava. Não saberia dizer quanto durou a desesperação. Sentiu a sensação de que o filho acudira aos seus apelos, no entanto, não conseguira qualquer luz para a perturbação que a arrojava em densas trevas. Passado algum tempo, procurou o socorro de uma casa espírita que passou a constituir-lhe o último reduto para a esperança e a paz. Pelos benfeitores espirituais, foi informada que o filho sofria no além, necessitando das suas orações intercessórias e das suas lembranças, sem mágoas nem rancores, que oportunamente seria libertado da situação em que se encontrava, podendo conversar com ela em radioso dia do abençoado futuro. Naquele mesmo período, soubera pela filha que tivera ocasião de vê-lo deformado, aterrador, passando a defrontá-lo noutras oportunidades, o que lhe causava horror indescritível. Fora informada que Josefa era médium. Não conseguira, apesar dos reiterados esforços, qualquer mudança de atitude na jovem, que sem dúvida era obsediada por dominadores vampiros do sexo. Deus nos escutou, senhor coronel, arrematou Dona Abigail. Que fazermos agora? Permita-me uma entrevista com Josefa, propôs confiante. E se ela não aceitar? Interrogou receosa. Nada perdemos. Hemos de encontrar uma outra solução. Demais, confiemos em Deus e façamos o melhor ao nosso alcance.
A hora seguia vertiginosamente. Chegara o momento da despedida. Nada de concreto se estabelecera, porém, estava lançada a ponte para o trânsito feliz na direção da vitória. Já que somos espíritas, argumentou solicitando a senhora, poderíamos encerrar esta noite orando por Matias, por todos nós? Com imenso prazer, senhora, concordou o visitante. E com as almas tocadas de elevada unção, oraram comovidos, agradecendo ao Senhor as dádivas e suplicando-lhe inspiração para as providências que pretendiam tomar nos dias próximos. A choupana modesta saturou-se de fluidos superiores em consequência da prece fervorosa. Os céus desceram à terra, atendendo aos que confiavam em Deus. O coronel tomara a providência de deixar com Dona Abigail Ventura um cartão com o nome do hotel em que se encontrava. Receando um injustificável problema, combinou retornar no dia imediato à noite no mesmo horário. Quando se despediram, passava da meia-noite e o Empírio era um festival de estrelas, fitando o mar na distância entre mistérios insondáveis, duradouro convite à meditação. De volta, aspirando o ar benevolente da noite, em ônibus veloz, não pôde sopitar todas as reminiscências que lhe afloravam à mente em caleidoscópio vertiginoso. Abre aspas. Como a vida encerra caprichos e sutilezas estranhos. Refletia, num ensimesmamento. Examinadas agora, as dificuldades pareciam transpostas e as angústias uma dádiva de Deus para a mais ampla visão dos objetivos da existência. Ele mudara expressivamente, reconhecia. Ao homem rígido sucedera o coração afável, que compreende e se comove. Não que lhe modificasse a estrutura moral, mas se alterara a forma de considerar os valores, transferindo as realidades para a vida espiritual, reformulara compulsoriamente o mecanismo de exame dos conceitos humanos. Intimamente, sentia a necessidade crescente de Deus, almejando maior identificação com a fé, de modo a honrá-la até com o sacrifício se fizesse mister. Fecha aspas. Estava sensibilizado. Pela tela mental anteviu os dias em que o Evangelho conseguiria triunfar nas criaturas humanas. Chegara ao local em que se hospedava sem perceber o percurso vencido. Buscou o leito, vivamente tocado pela grandeza do gesto que o reabilitava no próprio conceito e diante das sagradas leis que ninguém burla indefinidamente. Adormeceu de imediato, consciência em paz e alma reconhecida. Dona Abigail Ventura não conseguia, no entanto, encontrar-se totalmente. Abre aspas. O filho desencarnara, refletia no leito pobre. Desprovido de qualquer conforto, fazia quase 17 anos. Parecia agora ressuscitar do túmulo para trazer aos seus amargurados dias um convite ao júbilo. Tudo quanto ouvira parecia-lhe real, e o senhor coronel se lhe apresentava despido de todos os artifícios e impositivos mundanos que ele conquistara a valiosos esforços. Chamara-a irmã com tal naturalidade e elevação que ela sentira a vibração pura do gesto. Vinha ele do passado, acreditava. Sustentá-la no último alento pela caridade do céu. Seria o socorro que lhe falaram os espíritos para a filhinha estremunhada e enferma da alma. Fecha aspas. Recordou-se das lições escutadas sobre a reencarnação, as leis de causa e efeito e, como estivesse cansada do serviço crucial de doméstica, adormeceu orando. Bezerra de Menezes e nós, horas adentradas da madrugada, fomos ao local em que estagiava Josefa e lhe recolhemos o espírito aturdido, desembaraçando-a em caráter parcial pelos densos fluidos da organização física. Em sono profundo,
Conduzimo-la ao lar da genitora, enquanto o mentor e um novo auxiliar, o irmão Isidro, seguiram a buscar o coronel Santa Maria. Encarregava-me de atender a jovem em transe e sua mamãe, igualmente ali retida. Fui surpreendido pela amorosa presença de José Petitinga, que aumentava a equipe, trazendo o genitor de Esther com o nosso Isidro. Após nos abraçarmos, informou-nos que fora convidado pelo diretor, em considerando ser Dona Abigail, militante em casa espírita que lhe recebia a cooperação. Naquele instante adentraram-se o irmão Melquíades e Esther, a dormir suavemente. Tudo estava organizado com esmerada meticulosidade. No mundo espiritual, são programadas as ocorrências boas ou infelizes que irromperão mais tarde entre as criaturas em conexões ditas casuais. Crimes, reabilitações, tragédias, sacrifícios são inicialmente concertados cá. A sala estava referta com outras presenças de amigos de Josefa e Dona Abigail, interessados por sua vez na tranquilidade de ambas. Conjugavam-se esforços múltiplos para se colimarem os resultados felizes e gerais que todos anelávamos. Não havia tempo, porém, para mais amplas informações. O amorável Bezerra, colocando os participantes encarnados em volta da sala singela, visitada por ondas saturadas de perfume e adornada de fulgurações procedentes do nosso lado, convidou Petitinga à oração, depois de haver despertado os convidados. A meiga voz do apóstolo baiano, exorando a Jesus e a Maria, as dádivas do amor e da inspiração indispensáveis ao momento, tocou o cerne de todos nós. Em seguida, o amigo generoso explicou, abre aspas, filhos do coração, encontramo-nos reunidos a fim de abrirmos a alma ao Senhor, liberando-a das reminiscências amargas e dos ódios injustificados. O passado é algema para quem nele se fixa e asa de luz para quantos o transformam em experiência bendita. A aduana da consciência cobra as taxas dos erros de todos, mas não dispõe de direitos para alcançar a bagagem moral do próximo, exigindo tributos. Assim, examinemo-nos para acertar e ajudemos para que nos ajudem. Fecha aspas. Fez uma parada enquanto aguardava que as mentes assimilassem o conteúdo das palavras, predispondo-se para as informações posteriores. Logo depois, adiu. Monsenhor Severo Augusto dos Mártires, arrependido da defraudação sistemática aos postulados da fé abraçada no pretérito, dá início à redenção, após as excruciantes dores que o vem depurando ao lado de Dona Eduardina Rosa de Montalvão do Alcantilado, de quem se fizera cúmplice em ardilosos crimes e que agora está corporificada em filha do coração. O amor que por ela nutria e o desgovernava, santifica-o hoje mediante o desvelo e a ternura que lhe tem dado, e não obstante até há pouco encontrar-se a mesma encerrada num hospício, espiando partes das loucuras antes perpetradas. Quando Josefa escutou as últimas referências, foi acometida de um riso histérico, passando ao desacato verbal. Quer dizer que Deus alcançou a infeliz? Interrogou visivelmente transmudada. Maria do Socorro volvia dos dias agitados do ontem para aquele momento. Chorava e detinha o pranto para gargalhar. Como me recordo, tia infame e perversa. Pôs-se a imprecar. Roubou-me o amante e encarcerou-me, desterrando meu filho. Arrojou-me a uma casa de Deus, na qual a revolta e o desespero fizeram-me odiá-lo. Nunca soube do ser que eu carregava comigo, nem sequer me deixaram vê-lo.
Alegro-me por saber que ela paga. E Casimiro, onde se encontra? Diga-me alguém, como o amo. Casimiro, filha, elucidou-a o venerando benfeitor, como tu mesma retornou à terra. Ouve, a justiça de Deus não erra, nem tarda, manifesta-se não conforme nosso agrado, porém no momento oportuno. Eduardina, conforme informei, ressurgiu no corpo de filha do Monsenhor dos Mártires. Casimiro envergou as roupagens físicas de Matias, teu irmão, a quem te apegavas e de quem recebias as santas carícias da fraternidade. Tua filhinha, pois que fora uma menina o teu rebento, e que teve vida efêmera, volveu na condição de tua mãe, que ora por ti se sacrifica, qual tu mesma fizeste, a fim de conceder-lhe a bênção do corpo. Observa a justeza e a sabedoria das leis divinas. Nosso Matias, em momento de exacerbação, ergueu-se como vingador, cobrando a dona Eduardina o débito que não lhe cabe exigir. Graças, no entanto, a essa circunstância de que o celeste amor se utilizou, aqui estão os algozes oferecendo proteção às vítimas. Não lhes negue o teu concurso. Estou confusa, arremeteu Josefa. No local a que me arrojaram, alimentei tanto desprezo pelo corpo e corrompi-me mentalmente, de tal forma que agora transitas num lupanar de hediondez, concluiu o instrutor. Pobre filha, o corpo é sagrado patrimônio de que se há de respeitar e dar conta ao Criador. O amor, todavia, passará à tua porta sob outro aspecto, porém. O desvario do sexo não se aplaca à sede de quem aspira ao amor. Aqueles que buscam na sofreguidão do corpo lenitivo para a febre interior preferem não ignorar que o desespero mais produz ardência e desgaste, alucinando a razão. Estás presa a amarras obsessivas onde te demoras, tendo necessidade urgente de fugires. Dali, hoje, amanhã, no mais tardar, imediatamente. O Senhor, no entanto, enriqueceu-te com recursos psíquicos que te auxiliarão na escalada de luz, se te dispuseres à ascensão desde já. Ajudar-te-emos em nome do Cristo Jesus, se te fizeres maleável à nossa voz. Atenta agora para a realidade do momento. A nossa Eduardina deseja falar-te. Esther, que se encontrava regularmente consciente, conduzida pelo irmão Melquíades, acercou-se de Josefa e, inspirada, abraçou-a. Ambas, desgastadas pelos diferentes rumos que tinham as existências, eram quase da mesma idade. Como te abandonei, propôs Esther, na condição de tia, invigilante e perdida, ajuda-me a amparar-nos como irmãs, arrependidas, em recuperação. Dá-me a mão que desprezei, eu estava louca e não sabia. Josefa, igualmente sofrida, abraçou-a redarguindo. Ajudemo-nos sim, ambas precisamos de paz. Foi o momento de Dona Abigail afagar as duas moças, teleguiada pelo mentor e amparada por Petitinga, aduzindo. Nas águas claras do amor, dilui-se o lodo pestilento do ódio que se desintegra e desaparece. Louvado seja Deus. O benfeitor conduziu o coronel Santa Maria, que estreitou as três personagens em nobre gesto de carinho, informando: rogarei a Deus tornar-me digno da reabilitação a que nos propomos todos. Tudo farei por ser fiel ao Pai, a vocês e à santa fé que me infunde vida e forças ao espírito Calceta. Tomadas as providências cabíveis e proferida a prece de júbilos, foi encerrado o encontro com a carinhosa recondução dos participantes
aos seus compromissos habituais. Amanhecera, a aurora, entre as nuvens ruborizadas de rosa, refletia-se sobre o mar imenso, transformado em espelho sem fim. Um novo dia nascia com as dadivosas messes do amor de nosso Pai.